Seguindo aqui, estou abrindo o nosso primeiro painel, que é um painel sobre mutações de direito administrativo contratual, que vai contar com o professor José Carlos Vasconcelos e com o professor Flávio Amaral Garcia. O professor José Carlos Vasconcelos, todo mundo conhece, é o homem que carrega o IDAERJ na hora do Congresso. Ele é mestre em Direito Público pela UERJ, professor de Direito Constitucional e Administrativo da Unirio e nosso colega aqui da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, além de ser um pianista excepcional. Próxima edição, ele não faz isso, mas eu vou ver se eu intervenho na próxima edição do Congresso, em que a gente vai botar um piano aqui, né? Se bem que depois que ele tocou no Teatro Municipal, ele já não toca mais em qualquer lugar, né? O professor José Carlos Vasconcelos vai nos falar sobre as funções extracontratuais das contratações públicas. Uma palavra, professor José Carlos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fernando. Agradeço a presença de todos. Eu vou tentar ser o mais breve possível e não vou me alongar nos agradecimentos, né? Mas agradeço ao público inteiro, na pessoa da nossa querida Cleia, que é uma presença muito significativa aqui, e na pessoa da professora Odete, que acabou de chegar de São Paulo. Ela é sempre muito amiga nossa, do IDAERJ, da Procuradoria, professor Gessé, enfim, fica nessas pessoas o meu registro e o agradecimento a todos que estão aqui, né? E eu prometo que eu vou ocupar menos do que o tempo regulamentar. Eu vou tentar, né? Eu serei breve, para tentar compensar um pouco o atraso causado pela emoção de manhã mais cedo. O meu tema, eu coloquei o título assim meio: as funções extracontratuais das contratações públicas. Título meio esquisito. Mas assim, é uma preocupação, é uma reflexão que eu procurei fazer dentro de um contexto que, de certo modo, eu venho me repetindo nos congressos. Quase toda exposição minha eu começo com essa ponderação, que é o fato de que, curiosamente, duas disciplinas que são tão irmãs, o direito constitucional e o direito administrativo, ficaram tão divorciadas durante tanto tempo. A gente ouve muito falar da constitucionalização do direito civil, que já é um grande sucesso há muitos anos, né? Da constitucionalização do direito penal, também um grande sucesso há muitos anos. Mais recentemente chegou à vista da onda a constitucionalização do processo, com o advento, inclusive, do novo Código do Processo Civil, muito nessa linha, né? E, no entanto, o direito administrativo, ainda hoje, claro, com nobilíssimos esforços de todos, hoje ele já evoluiu muito em relação ao que era uns 20, 10 anos atrás, mas o direito administrativo permaneceu meio que impermeável a esse processo de constitucionalização do direito, de penetração dos valores constitucionais nas práticas de todos os ramos do direito, nos institutos de todos os ramos do direito, a penetração dos direitos fundamentais, dos princípios gerais da Constituição. O direito administrativo permaneceu durante muito tempo, ainda com um ranço, com um perfil mais autoritário, mais quadrado, ainda pouco funcionalizado à realidade prática. Achei muito oportuna a menção, e peguei o gancho aqui, fiz até umas anotações, na conferência do professor Carlos Ari, onde ele destacou a ênfase que o professor Diogo dava ao princípio da realidade na administração pública. E realmente o direito administrativo que a gente praticava, que ainda se pratica de certo modo, em alguns momentos parece uma obra de ficção. É um direito administrativo de gabinete, é um direito administrativo ideal, que pensa num mundo que na verdade não existe, como se a administração pública fosse simplinha. Como se fosse possível se pensar, por exemplo, uma legalidade estrita na administração pública, como tantas vezes a gente alardeou e vinha repetindo acriticamente, né, ao longo de tanto tempo. O princípio da legalidade administrativa naqueles moldes tão severos vem de Guido Zanobini, que é lá dos meados do século XX, nem ele chegou a falar tão radicalmente sobre esse tema, como a gente falava até pouco tempo atrás, né? Demorou muito até a legalidade estrita virar juridicidade.
Então, isso também precisa contaminar, penetrar nos poros dos vários setores do direito administrativo, inclusive do direito administrativo contratual, das contratações públicas regidas pelo direito administrativo. Elas também precisam se deixar penetrar por esses valores constitucionais de centralidade da pessoa humana, de voltar-se para a eficiência, para os resultados práticos, a velha administração pública de resultados, que o professor Diogo já vinha falando há tanto tempo, né? Quer dizer, é preciso que também na seara das contratações públicas essa preocupação esteja presente, né? E com isso, o que vem acontecendo em outros ramos do direito, que é a funcionalização dos institutos, precisa penetrar também na seara do direito administrativo contratual. Os institutos jurídicos e também os institutos do direito administrativo precisam ser funcionalizados em razão de uma certa finalidade constitucional, de um certo valor constitucionalmente tutelado. E com isso, a gente vê a possibilidade, e às vezes mais do que a possibilidade, a necessidade, o imperativo, de que as contratações públicas atendam também a finalidades extracontratuais, ou seja, finalidades que não se restringem, que não se limitam ao objeto mais restrito, ao objeto mais imediato daquele contrato que a administração pública celebra. Uma aquisição pública não é só uma aquisição pública. Ela pode ser um instrumento, por exemplo, de fomento a um certo setor da economia. Ela pode ser um instrumento para a concretização de um certo valor constitucional. Um contrato administrativo não visa só a uma vantajosidade econômica no sentido mais estrito, sem diminuir a relevância de uma análise da vantajosidade econômica. É claro que a administração não pode sair gastando como bem entenda. A vantajosidade econômica não pode ser, muitas vezes, a única preocupação da administração ao contratar. É perfeitamente possível que um contrato administrativo tenha outras finalidades, outros fins sociais, outras funções sociais. A função social, que curiosamente vem sendo tão alardeada com relação aos contratos privados, é claro que ela está presente com muita maior razão nos contratos públicos. Os contratos, todos eles, e sobretudo os contratos firmados pela administração pública, têm que ter uma função social a ser cumprida. Vocês vejam, na seara da tributação, há 200 anos que se fala na extrafiscalidade, né? Dos tributos. Quer dizer, os tributos não visam só aquela finalidade mais estrita, arrecadatória. Os tributos podem ter uma finalidade extrafiscal, de estímulo ou desestímulo a certas áreas da economia, de estímulo ou desestímulo ao consumo de certos produtos. Por que não esse tipo de finalidade, que é extracontratual, mas que também é uma finalidade de interesse público, muitas vezes de interesse público primário, isso também não pode estar presente na seara das contratações públicas, né? Então, eu fiz apenas, e vejam bem, é uma extracontratualidade do contrato administrativo que não é meramente acidental. O contrato administrativo poderá gerar, e muitas vezes deverá gerar, outras consequências que não a realização estrita do seu objeto, não por um acidente de percurso, do tipo, mirou no que viu, atingiu o que não viu, né? Mas como uma finalidade declarada e assumida pela administração pública. As minhas comparações malucas, né? O Fernando falou do piano, mas a gente pode pensar, por exemplo, quando Verdi compôs o Nabucco, ele compôs essa ópera no momento em que a Itália era subjugada pelo Império Austro-Húngaro. E a Itália caminhava para a unificação. A ópera Nabucco é sobre Nabucodonosor da Babilônia, mas ela é uma metáfora do que se passava na Itália na época. Havia censura, evidentemente. Então Verdi compõe
sobre a escravização dos povos conquistados por Nabucodonosor. Aparentemente um enredo inofensivo, falando do passado distante, da Mesopotâmia. E, no entanto, aquilo foi uma ópera de feição nacionalista. Ela conseguiu passar pela censura, e quando chegou na hora do famoso coro dos escravos, o Vapenseiro, que é o segundo hino nacional da Itália, o público inteiro se levantou e cantou junto com os integrantes da montagem da ópera. Na estreia da ópera, numa Milão, ainda subordinada, né, ao jugo do Império Austro-Húngaro. É claro que Verdi não fez isso à toa. Ele queria que isso acontecesse. A letra do coro foi distribuída clandestinamente ao público na véspera da ópera. Todo mundo sabia a letra, que é inclusive um coro super fácil de cantar. Então, era uma finalidade intencional, extramusical, mas é a função social da música, a função social, política, histórica que a música pode ter e tem que ter na vida da sociedade, né? Verdi é um dos heróis da reunificação italiana, né? Então, é essa intenção extracontratual, que não é acidental, mas intencional, que pode e deve estar presente nos contratos administrativos. É a função social dos contratos administrativos. Já encaminhando para concluir, eu vou concluir com exemplos práticos, né? Com exemplos que eu coletei, inclusive do direito positivo. Primeiro, uma referência doutrinária indispensável. É claro que tratar desse tema exige uma homenagem ao Marcos Juruena, Vilela Soto, né? Ele foi a pessoa que cunhou, ao que eu saiba, a expressão função regulatória da licitação. Isso há vários anos atrás. Ele foi um dos pioneiros em tratar desse tema, em demonstrar que uma licitação pública pode ter outras finalidades, né, que não estritamente procurar a proposta mais vantajosa em termos econômicos para a administração, ou uma contratação baseada em técnica e preço. Muitas vezes, ao licitar ou ao contratar diretamente, a administração pode ter em vista a realização de outras finalidades juridicamente tuteladas, de outras finalidades constitucionalmente tuteladas, de outros valores constitucionais que o Estado é obrigado a efetivar. E como exemplo disso, e como um retrato de que a vantajosidade de uma contratação pública não precisa, ou muitas vezes não deve ser aferida apenas em termos estritamente econômicos, por exemplo, a gente pode mencionar a positivação do conceito de sustentabilidade, a preocupação com o desenvolvimento econômico sustentável, que está positivado no artigo 3º da Lei 8666, esse que o professor Carlos Ari acaba de dizer que a gente tem que mudar tudo, né? E tem mesmo. A Lei 866 tem que ser mudada e muito, inteira, né? Ela não vem servindo para muita coisa. É uma concretização de valores constitucionais, por exemplo, do artigo 170, inciso 6 da Constituição, e do artigo 225. Ao contratar, a administração deve fazer uma contratação que seja social e ambientalmente responsável, como diz lá Maria João Storninho, numa obra importante sobre esse tema, né? Um outro exemplo de finalidade extracontratual presente em contratações públicas, né? O tratamento mais benéfico trazido pela Lei Complementar 123 para empresas, para microempresas, empresas de pequeno porte, porque se tem a percepção de que essas empresas são indutoras do desenvolvimento econômico, são geradoras de emprego, desempenham uma função social relevante, então por isso elas merecem ser privilegiadas quando a administração está selecionando com quem contratar. Outro exemplo, esse também já bastante badalado, a previsão das margens de preferência
para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. É também um valor que as contratações públicas podem, e em muitos casos devem perseguir, como concretização também de vetores constitucionais, né? Artigo 218 e 219 da Constituição. A aquisição de bens e a contratação de serviços nos quais se exige um conteúdo nacional mínimo. É uma expressão que ficou famosa em certas contratações da Petrobras, em certas obras do PAC. Em termos de contratação direta, eu já estou indo direto para concluir. Por exemplo, quando a administração não licita, mas ela contrata direto, dentre outros valores que é possível que sejam avaliados, por exemplo, no artigo 24, inciso 20 da Lei 8666, lembrem-se da inserção da possibilidade de contratação direta de associações de portadores de deficiência física. Isto é um valor constitucional, isto é uma efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana. A administração tem que estar preocupada com isso ao contratar. Viajando um pouco mais, né? Vocês pensem, por exemplo, uma contratação direta, não com base no inciso 20, mas com base nos primeiros incisinhos do artigo 24, que autoriza a contratação direta, por exemplo, com base no valor baixo, né? Dispensa-se a licitação quando o valor for inferior a um certo patamar. Mas isso não dispensa a administração, ao fazer a contratação direta, de fazer uma pesquisa de mercado. Pense na seguinte hipótese: vamos supor que nessa pesquisa de mercado, várias empresas apresentem suas propostas, seus parâmetros de valor para o contrato, em termos muito parecidos, com pequena variante de uma empresa para outra, com pequena variação de qualidade de um produto ou de um serviço para o outro. Mas vamos supor que uma daquelas empresas tem, por exemplo, para aquela região onde a contratação está sendo feita, uma importância social muito grande. Vamos supor que seja uma empresa que esteja enfrentando, não há crise no Brasil, felizmente, as coisas estão muito bem, mas vamos supor que houvesse uma crise no Brasil e que essa empresa estivesse sendo mais fortemente vitimada por uma crise, em vez de fechar suas portas e de causar prejuízo social àquela comunidade. Não poderia esse fator ser levado em conta pela administração no momento de contratar, como um critério de desempate, entre aspas, entre aquelas propostas muito semelhantes? Então, é isso que eu quero deixar aqui como uma modestíssima contribuição minha para esse congresso, essa necessidade de outros valores constitucionais, que não uma vantajosidade econômica estrita, serem considerados na realização de uma contratação pública. E é claro, eu sei, estamos pisando em terreno pantanoso, em areia movediça. É evidente que tudo isso que eu estou dizendo traz consigo o risco das arbitrariedades, dos favorecimentos, das coisas que se passam por baixo da mesa. Mas vejam, não é porque o Instituto possa ser desvirtuado na prática que ele não deva ser exaltado e utilizado, e a gente não deva pensar em parâmetros para a sua utilização. E aqui eu trago para finalizar o ensinamento do Flávio Amaral Garcia, no livro dele, que é quase um livro de cabeceira para todo mundo que trabalha com licitações e contratos, né? O Flávio usa, quando ele toca nesse tema, uma expressão que eu acho muito interessante. Nesses casos, a gente está diante de um concurso de interesses administrativos. É um concurso de interesses em toda a contratação pública, né? O interesse, claro, interesse público secundário da contratação mais econômica e, por outro lado, outros interesses públicos primários que devem ser sopesados. E isso traz para o administrador que decide a contratação um ônus argumentativo, um ônus justificativo muito maior, de demonstrar claramente o porquê daquela contratação, o porquê daquele critério, por exemplo, como a gente falou, de desempate na escolha da empresa contratada. Então, eu vou ficando por aqui, só falta falar meu nome é Enéas, né? Agora para terminar.
Mas agradeço a atenção, e isso não foi uma conferência, uma palestra, apenas uma pincelada, né, para a gente pensar um pouquinho nisso. E Flávio agora vai dar continuidade, muito mais brilho ao painel. Muito obrigado. Queria fazer muito rapidamente a introdução do meu querido amigo Flávio Amaral Garcia. Eu digo que eu devo muito, metade das aulas que eu dou na vida eu devo ao Marcos, ao Paulo Henrique e ao Flávio, que são meio irresponsáveis e me indicaram uma opção de coisa, né? Mas sou Flávio Amaral Garcia, procurador do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas, e vai falar para a gente sobre as principais inovações no regime de contratação das estatais. Vocês, professor Flávio Amaral Garcia. Bom dia a todos novamente. Mais uma vez agora, tentando ser um pouco mais racional e menos emotivo do que aquele início, né? Era difícil. Agradecer a gente falar do meu querido amigo Fernando, parabenizar a erudita palestra do Zé Carlos, sempre muito conteúdo, sempre muito leve, né? Cumprimentar e já pegando uma cola nos seus cumprimentos, uma pessoa da querida Cleia, a esposa do Diogo, uma pessoa sempre presente em todos os eventos, uma amiga querida, uma professora Odete Bedauá, que ele mencionava como uma querida irmãzinha dele, do direito administrativo, uma afinidade incrível, o professor Gessé Torres, que também era seu primeiro discípulo e um amigo direto de uma vida do professor Diogo. Feito essa primeira apresentação, tentando também cumprir o meu prazo, porque a gente está de fato com horário apertado, eu não cheguei a conversar com o Diogo sobre a Lei 13.303 de 2016, que é a nova lei das estatais. Mas eu sou capaz de adivinhar que o Diogo não gostaria dessa lei. Por que o Diogo não gostaria dessa lei? Aqui eu estou tomando um pouco emprestado a visão dele sobre o direito administrativo, sobre essa temática das estatais e das licitações de contratos. Primeiro, porque é uma lei, e o professor Carlos aí tocou num ponto muito importante, que não experimenta. O Diogo era ousado, o Diogo gostava de experimentar, o Diogo adorava coisas novas. O Diogo lia desde física quântica até Harry Potter, era impressionante. Então ele tinha interesse e curiosidade por tudo na vida. E ele não gostava de visões retrospectivas. O Diogo sempre gostou de visão prospectiva. E a lei das estatais tem uma visão retrospectiva. Quem, por exemplo, se aprofundar no estudo do RPC e no estudo da 866, certamente entenderá perfeitamente a lei das estatais. Porque a lei das estatais ela é um recorte cola do RPC e da lei 8666. Isso é uma oportunidade perdida, uma oportunidade de ouro perdida. Por quê? Porque exatamente no campo das estatais, especialmente aquelas que atuam no domínio econômico, estão vocacionadas a uma competitividade, a uma disputa concorrencial, é que você precisaria ter inovações que permitissem, né, que a gente saísse do lugar comum. E lamentavelmente, a lei das estatais, ela simplesmente faz um corte-cola desses dois diplomas legais. Se existe alguma vantagem nisso, se a gente puder olhar isso numa perspectiva um pouco otimista, é que, de fato, pelo menos agora as estatais saem do regime estrito da 8666, a que o TCU as condenou. Eu comungava da tese de que, a partir do advento da reforma da emenda 19, as estatais já não estavam mais sujeitas a 8666 e poderiam editar os seus regulamentos próprios. Essa discussão foi intensa, aguda em relação à Petrobras, mas o fato é que os órgãos de controle continuaram a entender que as outras estatais deveriam seguir o 8666. Então, se de fato alguma coisa positiva a gente pode extrair, é que pelo menos o RDC, e eu tenho uma visão mais favorável do RDC, ele favorece um cardápio de alternativas que o gestor não tem na 8666. Então, eu tinha sustentado, a mim sempre pareceu que uma boa lei das estatais, e aqui seguindo a trilha que o Marcos e o Helena pugnava, deveria ser uma lei mais geral, mais principiológica e que pudesse dar espaços para que cada estatal editasse os seus regulamentos. Porque imaginar que a licitação da Petrobras seja igual à licitação da Casa da Moeda, que seja igual à licitação da SEDAI, prestadora de serviço público e atividades econômicas
que a Escola de Atividade Econômica, como a lei misturou, é desconsiderar um pouco, o professor Fábio Medina mencionou, do grau de especialização. Então, me parece que seria uma boa fonte de experimentação na lei que o professor Carlos ali mencionava, é uma lei principiológica que desse espaço para que as estatais pudessem editar os seus próprios regulamentos. Eu me lembro que me marcou muito uma palestra que eu dei no Banco Central, na Casa da Moeda, não foi à toa que eu me referi a esse exemplo, e que após a palestra, diversas pessoas me faziam indagações e eu não sabia responder a primeira pergunta, como era um processo de contratação específico, não sabia responder a segunda pergunta e já estava começando a ficar envergonhado. Uma coisa é você reconhecer que não sabe responder uma pergunta, mas na terceira já estava ficando absolutamente desconfortável para mim. Foi quando eu percebi que, na verdade, eu não conseguiria chegar a uma resposta adequada, porque as contratações da Casa da Moeda tinham um grau de especificidade tão grande que elas não se encaixavam na moldura da 8666. Não se encaixavam. E é isso que nós ainda desconsideramos do direito brasileiro. Há uma absoluta desconexão entre a realidade do segmento econômico e a forma de licitar. E eu achava, defendo isso no meu livro, que uma boa lei seria uma lei principiológica, abrindo espaço para esses regulamentos, evidentemente com consulta pública, com transparência. Isso não ocorreu, mas eu ainda torço para que os regulamentos a serem editados possam, eventualmente, ser essa sede de uma boa experimentação, como mencionava o professor Carlos Arisson Nussfeld. Então, enfim, a minha dica primeira para quem estiver tomando contato com esse assunto, estudem primeiro o RDC 866, que certamente conhecerão bem a lei das estatais. Mas é evidente que aqui ou ali alguns avanços podem ser apontados. Eu vou tentar, pelo tempo, fazer um voo panorâmico em relação a essas novidades, para que a gente possa, pelo menos, sair daqui com uma visão um pouco mais geral. Um ponto positivo da lei foi um reconhecimento já doutrinário do próprio Tribunal de Contas da União de que as atividades finalísticas de uma empresa estatal não se sujeitam à licitação. Não significa nem dizer que elas são inexigíveis, significa que o princípio da licitação não é aplicável. Isso é uma boa medida, porque confere agilidade no exercício das suas atividades. Sempre vai existir, é claro, aquela discussão se a atividade é meio ou é fim, em cada situação concreta, mas o fato do legislador ter reconhecido isso me parece que já é um avanço. Mas mais do que isso, melhor do que isso, me parece o ponto das parcerias. Especialmente aquelas empresas vocacionadas a explorar atividades econômicas, elas precisam fazer parcerias empresariais. E a lei menciona, de uma forma adequada, que essas parcerias estão vinculadas a oportunidades de negócios. Ou seja, você não pode imaginar que para escolher um parceiro me submeta a um procedimento formal, e aí é preciso reconhecer que o processo de contratação direta, ele envolve uma margem de subjetivismo muito maior. E aí essa margem de subjetivismo pressupõe confiança, pressupõe capacidade adicional daqueles que estão à frente da empresa para poderem fazer a melhor escolha em relação, né, ao seu parceiro. Então isso também me parece que é um avanço. Vamos ver como é que os órgãos de controle vão se posicionar em relação a esse tema, entender que você tem que fazer uma licitação formal, menor preço, para escolher um parceiro estratégico para atuar em determinada área da empresa. Outro ponto importante que a lei traz é a ideia de matriz de risco obrigatória, ou seja, delimitando quais são as frações do objeto em que o contratado pode eventualmente agregar, especialmente na contratação semi-integrada, e quais são aqueles pontos que não são sujeitos a nenhum tipo de flexibilidade. Então, a ideia de matriz de risco estar mencionada também na lei das estatais é positiva, lembrando também que não dá para imaginar, e aí eu acho que é um exagero, matriz de risco para comprar papel. Isso aí é preciso guardar a relação dessa ideia de risco com a natureza do próprio objeto. A lei das estatais incorpora uma ideia já razoavelmente consolidada no setor de infraestrutura, que é a PMI, o procedimento de manifestação de interesse, com uma abertura um pouco maior, porque a PMI está vocacionada às concessões, às PPPs. A lei das estatais ela abre a PMI, o que me parece positivo, porque a administração pública cada vez mais tem que se despir daquela ideia de que ela consegue resolver, ou definir, ou modelar todos os tipos de objetos. A PMI permite essa relação, para usar uma expressão que o João gostava muito, uma relação mais dialógica com o mercado. Outro ponto, e aqui uma inovação que me parece efetivamente interessante, é a explicitação
da lei em relação aos documentos de habilitação. Uma das coisas que a gente pouco evoluiu nesta fragmentação do direito da contratação pública foi em relação à documentação de habilitação. Ainda que no RDC, no pregão, na PPP, na concessão, você tenha módulos contratuais, para usar a expressão do professor Fernando de Menezes, distintos, o fato é que a documentação de habilitação naquela estrutura mental de habilitação jurídica, qualificação técnica, artigo 30, 28 da 866, ela não se modificou. Isso era sempre incorporado do ponto de vista interpretativo, hermenêutico para esses outros sistemas. E a lei das estatais, nesse ponto, ela não delimita quais são os documentos de habilitação. Ela simplesmente sinaliza da qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, e isso me parece que permitirá um pouco mais de criatividade nos regulamentos, ou seja, explicitar quais são esses documentos e tentar mudar um pouco essa estrutura tão arraigada que a gente tem em relação à habilitação, sem falar na vantagem que em qualquer cenário, na minha opinião, que a gente tenha um sistema de pós-habilitação. Isso tudo são pequenos avanços, eu concordo plenamente com o professor Carlos ali, eu acho que a gente podia ter remodelado isso a partir de outras premissas conceituais e outras bases. Mas, enfim, partindo desse ponto de partida aqui que a gente traça de 866, não deixa de ser um avanço. Um ponto que a lei das estatais também menciona, e aqui toca em relação ao que o Zé Carlos brilhantemente expôs, a questão da função regulatória da contratação nas estatais. Isso também está presente em matéria de sustentabilidade, em outros aspectos que dão esse caráter de extracontratualidade às estatais. Aqui eu queria só lançar uma pequena preocupação, que é em relação à moderação que eu acho que a gente tem que ter quando você fala de uma estatal que atua no domínio econômico. Se você imaginar que uma estatal que atua no domínio econômico, em grau de concorrência, se ela tiver que incorporar todas as funções extracontratuais postas para a administração pública, isso pode significar perda de competitividade. Agora mesmo, a 8666 foi alterada para permitir, tendo uma hipótese de dispensa, se não me engano, a contratação de egressos do sistema penitenciário. Então é preciso a moderação para que a gente identifique se eventualmente aquele exercício de função regulatória é adequado no caso de uma empresa estatal, especialmente que atua no domínio econômico e em caráter concorrencial. Em relação aos contratos, isso uma visão, um voo panorâmico das estações, fazendo um voo panorâmico dos contratos e também já caminhando para o final, a lei reconhece alguma coisa que a doutrina de longa data já sustentava: contratos celebrados pelas estatais, ainda que sujeitos à licitação, são contratos privados. A Petrobras não celebra contrato administrativo. As empresas estatais não celebram contrato administrativo, celebram contratos privados. Isto significa dizer que o exercício daquelas cláusulas exorbitantes, tal qual conhecemos, fica reduzido, porque há uma relação de horizontalidade. Essa ideia de que o contrato é privado vai ter que se esbater com uma tendência que acontece no mundo do direito, que é a busca da melhor parte dos dois regimes. No caso da empresa dos Correios, que o Supremo Tribunal Federal desenhou, você tem os Correios pegando a melhor parte do direito público e a melhor parte do direito privado. Ou seja, um mundo confortabilíssimo, né? E não raro, as empresas que prestam serviços públicos também se utilizam desses artifícios, que, por exemplo, ao invés de fazer uma locação, faz uma permissão de uso, porque a permissão de uso te dá algum tipo de prerrogativa. E a jurisprudência vem, em alguma medida, classificando a utilização de contratos públicos para as estatais. Então, acho que esse vai ser um debate interessante, ou seja, de fato, a partir do momento que temos uma definição, que a mim sempre pareceu muito óbvia, mas que agora a lei define que os contratos são privados, me parece que as estatais não poderão utilizar-se, valer de instrumentos de direito público para realizar as suas contratações. Essa não utilização das exorbitâncias, ela para no meio do caminho, porque o legislador não resistiu e deixou lá a possibilidade da estatal aplicar sanções. E era demais também. Tem lá a suspensão de licitar,
Ou seja, há aqui um resquício de exorbitância, não se esgotou completamente. É um tema que é pouco falado. Na prática da advocacia pública e privada, as empresas se relacionam com empresas estatais e normalmente aceitam essa exorbitância, não vão ao judiciário, não recorrem à arbitragem. Isso é um tema que sempre me causou espécie. Por exemplo, ver como as estatais às vezes tentam utilizar o melhor do mundo. É preciso reconhecer uma natureza jurídica e isso com os bônus e ônus que disso decorrem. A lei também limita a alteração do objeto a 25%, 50%, não de uma alteração unilateral, mas de uma alteração consensual. A quem pareça que isso é uma cláusula exorbitante, acho que não é. Aqui o que a lei protegeu foi o valor concorrência, ou seja, tentar imaginar que você pudesse alterar indefinidamente um contrato significa desconsiderar que houve e tutelar o valor da concorrência, que também é protegido na Constituição Federal, evidentemente. Por último, uma outra cláusula importante, uma outra alteração importante, se refere ao prazo dos contratos, que não estão evidentemente vinculados à questão orçamentária, não tem um grau de vinculação que temos em relação ao orçamento das administrações direta. A lei menciona que o prazo é de 5 anos, prazo máximo de 5 anos, mas admite duas exceções importantes, salvo se aquela contratação estiver inserida no plano de negócio da empresa, ou seja, uma contratação de média estratégica para a empresa, eu não posso me circunscrever eventualmente ao prazo de 5 anos, ou caso eventualmente aquele contrato, a prática rotineira daquele contrato for indicar, sinalizar que o prazo seja excessivamente maior e reduzir esse prazo possa causar uma onerosidade excessiva ao próprio negócio. Então, esses são os pontos que me parece importante destacar, evidentemente numa abordagem de 15, 20 minutos, é mais realmente um voo panorâmico, mas dizer que eu acho, de fato, que a despeito de pequenos avanços, a gente mais uma vez perdeu uma oportunidade de fazer alguma coisa. O professor Diogo de Figueiredo, o professor Carlos Ari, poderiam tranquilamente assinar e produzir ideias novas e diferentes. O professor Marcos Lendo, evidentemente, mas, enfim, vamos em frente, aguardando que em breve a comunidade jurídica, especialmente o nosso legislador, possa incorporar isso que o professor Carlos Ari muito bem mencionou, ou seja, os benefícios que uma experimentação pode proporcionar ao direito público brasileiro. Muito obrigado.